Fala pessoal, estamos começando mais um Wisencast, o podcast que traz para você muita informação de qualidade sobre saúde, qualidade de vida e outras coisas mais. Hoje a gente vai falar com a doutora Érica, uma querida amiga que também atende com a gente lá na Vicence, e ela vai falar um pouquinho da especialidade dela, que é otorrinolaringologista. Além do nome difícil, Érica, que esse é um trocadilho dentro da medicina, né? Sempre. O que o otorrinolaringologista cuida? O que ele faz, Érica? Vamos lá. Bom, primeiramente queria agradecer o convite. Eu sou Érica Freitas, eu sou médica otorrinolaringologista, sou formada tanto graduação para medicina quanto a residência pela PUC de Campinas. E é uma área muito ampla, né? A gente cuida basicamente dos 4 sentidos. Então, a gente tem uma área de atuação na parte auditiva, né? Não só da questão de audição, mas também das questões de tontura, que envolvem labirinto e todas as outras doenças que vêm acompanhadas, sendo elas crônicas ou não, como as otites, enfim. A parte da garganta, né? Que está principalmente relacionado aos quadros de amidalite, de hipertrofia amidaliana, todas as partes de faringite também, a parte da voz também, a laringe, a gente tem uma ação bem ampla, então todas essas alterações disfônicas é algo que a gente cuida, a parte de tumor inicialmente passa por uma avaliação otorrinolaringológica, muitas vezes o diagnóstico primário é feito pelo otorrino, e depois a gente faz esse direcionamento principalmente para o cirurgião de cabeça e pescoço. E a gente também tem uma atuação na parte nasal, né? Então, toda a via respiratória alta, o otorrino cuida. E aí é muito amplo, né? Então, a gente fala das rinites, das sinusites, dos quadros mais crônicos, então, das rinossinusites crônicas, das poliposes nasais, da parte de tumor também. Então, acho que é Legal. basicamente isso, mas é uma área de atuação bem grande. A gente faz também, né, o atendimento desde o recém-nascido para coisas extremamente básicas, como o recém-nascido que nasce com um freio curto, até o idoso e todas as demandas que ao longo dessa faixa etária demanda. Eu, durante muito tempo, passei com otorrino, porque eu tinha minhas inflamações nasais aí, rinites, sinusites, e tive que também tirar as amígdalas também, né, que são vocês que retiram, né? Sim, muito comum. Adenoide também, né? Também. Legal. Mas hoje a gente decidiu falar sobre um tema um pouquinho diferente, assim, eu acho que, e na verdade muito importante no dia a dia, porque a gente vê que a obesidade é uma doença que está muito prevalente hoje na população mundial, né? Eu acho que no século XXI foi quando o homem realmente conseguiu vencer a fome e hoje tem mais pessoas morrendo por excesso de comidas, né, do que por Sim. realmente falta de comida, né? Então os números são bem importantes, né, se você comparar pessoas que falecem por alterações ou doenças concomitantes à obesidade do que pessoas realmente que falecem por ausência de comida, né? E qual que é a relação que a gente tem hoje da otorrino com a obesidade? Né? Existe um tipo de doença que acomete os pacientes que têm esse excesso de peso? Sim, né? Dentro da otorrino, o que a gente tem mais em comum, né, esse tratamento conjunto que é realizado com outras especialidades no paciente obeso, é principalmente no que se diz respeito da apneia obstrutiva do sono, né? Então, também é uma doença que, infelizmente, ainda é subdiagnosticada. Muitas vezes esse paciente procura a gente não pelo que realmente a apneia causa, que é o que nos preocupa, né? Mas pelo ronco. Então, é aquele paciente obeso que muitas vezes procura o otorrino porque o companheiro de quarto está queixando do ronco. E quando a gente vai avaliar esse paciente, de fato, a gente entende que o problema dele é muito maior que esse, né? Então, o ronco é como se fosse um sinal que a pessoa possa ter uma doença pior que a apneia. Exato. O ronco, ele é apenas um sintoma, né? Tanto que a gente divide a classificação em ronco primário, que é um paciente que só ronca, mas que ele não tem uma apneia. O que seria a apneia, né? Essa parada respiratória durante o sono, onde a gente tem uma diminuição da oxigenação para os tecidos, onde a saturação desse paciente cai, né?
a níveis extremamente preocupantes e que isso vai repercutir no sistema dele, principalmente no sistema cardiovascular, diversas alterações. Mas o que traz o paciente para a gente, até porque a apneia é uma doença silenciosa, digamos assim, é o ronco. Mas o ronco, na verdade, ele é só um sinal, o primeiro sinal, na verdade, né? Todas as outras coisas que a apneia causa, ela é muito sutil, muitas vezes, para o paciente. Até mesmo no paciente que realmente é muito obeso, que realmente traz outras coisas, mas que ele não consegue diferenciar de onde está vindo isso, ou se realmente ele sente isso de fato. Então, o ronco, ele é o primeiro sinal. Então, pessoal, que vocês estão em casa e roncam, né? Acho que todo mundo ronca um pouquinho. Até eu já fiz polissonografia para saber se o meu ronco era ronco mesmo ou se era a apneia do sono, né? Graças a Deus não tenho nada. Mas você que... Quais são os sinais, assim, que essa pessoa pode estar transformando em um ronco que não seja um ronco essencial? Existe alguma coisa que o parceiro pode perceber? Ou se viu-se que começou a ganhar peso e piorou o ronco, acontece isso? Acontece, isso é muito recorrente, né? Então, pacientes que... Tanto que isso faz parte da nossa anamnese, né? Das nossas perguntas padrões para esse paciente. Você ganhou peso? Quanto você ganhou no último ano? Quanto você ganhou nos últimos meses? Porque, sim, existe uma piora, é extremamente correlacionado. Mas o que a gente começa a observar, o ronco, né? Além da piora do ronco, o companheiro de quarto começa a observar paradas respiratórias. Então, é como se o paciente realmente parasse de respirar. E eles trazem isso para a gente. Ele para de respirar. Ou então, a sensação que eu tenho é que ele está se afogando. O paciente, ele passa a acordar mais vezes durante a noite. Não é um sono tranquilo, não é um sono que se inicia e ele acorda no começo da manhã. É um sono picado. Aquele sono que o paciente ele acorda todo momento. É um sono que ele não é reparador. E o que seria um sono reparador? Os sintomas também acontecem no período diurno, não só no período noturno. Então, é um paciente que tende a ser um paciente mais irritado, um paciente que pode apresentar uma dor de cabeça, que ela tem uma característica mais matinal. Um paciente que a gente aplica, né, alguns scores, algumas tabelas, entre elas a tabela de Epworth, né, o score de Epworth, que nada mais é do que o quê? Algumas perguntas direcionadas. Então, você sente sonolência durante o dia? Se você sentar para ler um livro, você tem uma chance... Qual é a sua chance de dormir? Se você estiver sentado como um passageiro do carro, qual é a sua chance de dormir? É um paciente que as atividades do dia a dia elas não se tornam mais tão prazerosas. É um paciente que ele traz um cansaço, uma fadiga significante para a gente. Então, além desses sintomas noturnos, o que a gente também observa nesses pacientes são sintomas diurnos, que seriam o quê? Então, irritabilidade, dores de cabeça, principalmente no período da manhã. São pacientes que apresentam o que a gente chama de sonolência excessiva diurna. Então, pacientes que sentam para ler um livro e têm sono, pacientes que se sentem mais cansados, mais fadigados, pacientes que têm uma propensão a dormir muito maior do que outras pessoas, como passageiro de um carro, por exemplo, ou sentado na espera de uma recepção. Então, esses são sintomas que chamam a atenção para a gente quando um paciente chega no consultório queixando dessas questões, somado, né, ao que o companheiro de quarto conta. Então, isso chama muita atenção para a apneia do sono. Pessoal, olha que interessante, né? A obesidade é uma das causas realmente da apneia do sono, né? Sim. E a apneia do sono faz com que a pessoa não entre numa fase de sono REM adequada, né? E comece a ter essas alterações durante o dia. O que é mais interessante é que você não ter uma fase de sono adequada vai dificultar você emagrecer, né? Porque vai ter alterações hormonais, né, ali acontecendo, né, se a pessoa não entra na fase do sono REM. Então, o interessante é que parece que o corpo gera mais motivos para essa pessoa continuar obesa, né, e continuar ali com essa dificuldade de emagrecimento. Então, é muito interessante a gente fazer um tratamento sempre integrado, né? Sempre. Porque, às vezes, esse paciente ele não entende o que está acontecendo com ele. Ele fica irritado, ele fica realmente com sono durante o dia, né? Eu já vi relatos, assim, de pacientes que chegaram a me procurar e decidiram realmente fazer a cirurgia de obesidade, falando que, olha, eu quase bati o carro,
Aí eu resolvi fazer a cirurgia. Né? Eu falei, nossa, já está num momento em que Sim. eu não estava conseguindo mesmo, né? Mas esse paciente que fica períodos sem respirar, a partir de quantos períodos sem respirar é considerado apneia? Existe algum ponto assim? Existe essa classificação? Se é apneia grave, leve? É a partir dessa quantidade? Sim, existe. Como eu havia dito, né? Então, a gente tem o ronco primário, e aí existe uma escala que é classificada de menor de 5, que é o ronco primário, de 5 a 15, que é apneia do sono leve, de 15 a 30, moderada, e maior de 30. Antes a gente falava grave, mas isso soa como algo mais pesado, então usualmente hoje se fala em apneia severa. Então esse índice é o IAH, que é o que a gente olha na polissonografia, além, né, da eficiência do sono, da qualidade do sono, quantos despertares esse paciente tem ou não, esse é o parâmetro que a gente tem, o IAH. Então, a quantidade de vezes que ele fica sem respirar Isso é num o índice minuto. de apneia e hipopneia desse paciente, Em um né? minuto? Oi? Em um minuto ou em quanto tempo? Ou durante a hora do sono? É durante o tempo de sono, né? Ah, tá. Durante o tempo total de sono. Então, o IH é classificado assim. Tá, então vamos supor que ele dormiu com a polissonografia durante 7 horas. Se nesse período de 7 horas ele tiver mais Isso. de 40 apneias, É uma apneia é severa. uma apneia severa. Exato. Nossa. E é importante ressaltar, Léo, que o IH é o período que o paciente dorme, que é o período que ele está dormindo, e não o período do exame. Ah, tá. Entendeu? Então, a hora que a gente colocou lá todos os monitores e tudo mais, a gente ligou o aparelho. O IH, ele é medido a partir do momento que ele dorme. Então, ele começou a dormir até esse momento. Então, se ele dormiu 3 horas, esse IH vai ser dentro dessas 3 horas. Se ele Então, se dormiu ele 7, despertou até... dentro das 7, entendeu? Então, por exemplo, se um paciente aí que de repente tem uma dificuldade para dormir durante o exame e tudo mais, ele dormiu 4 horas, ele teve aí um IAH de, vamos supor, 30. Se ele dormisse 7, provavelmente esse IAH dele seria maior ainda. Sim. Então, isso é algo muito importante também para nós, né? Quando a gente vai fazer a leitura desse exame, é entender realmente dentro de qual período está sendo calculado esse IAH. E você falou, eu falei um pouquinho de alterações metabólicas que podem acontecer em pacientes com IH, até piorando talvez realmente a obesidade. Você falou das mudanças de qualidade de vida, mas você citou uma coisa que é alterações cardiovasculares. Quais alterações cardiovasculares podem acontecer em pacientes que têm essa parte dessa doença? O paciente apneico, inclusive, é muito importante a gente ter essa visão de uma forma muito ampla, porque é um paciente e explicar isso para o paciente, né? Porque o paciente, às vezes, ele acha que o problema dele é o ronco, que está incomodando quem ele dorme. Não, não é. O ronco é o menor do problema. Eu costumo brincar no consultório que o ronco incomoda quem dorme com ele, não ele. Mas o que acontece, né? A gente tem um índice aumentado, então, de chances desse paciente infartar, chances desse paciente ter alterações de pressão, quadros de arritmia, a chance de AVC desse paciente aumenta muito. Então, ele está submetido, né, a várias situações ali sistêmicas que levam ele a esse risco maior. Além de todas as alterações hormonais que influenciam completamente na perda de peso, na qualidade de vida geral desse paciente. Então, um paciente que hoje está em obesidade, né, e está em tratamento ali, talvez esse paciente já tenha um combo, né, de comorbidades, né, diabetes, hipertensão, etc. É muito importante também associar o tratamento da apneia, né, porque eu vejo vários pacientes chegando até já com um diagnóstico, né, de apneia do sono, pensando já em submeter, fazer um tratamento clínico ou tratamento cirúrgico, para realmente curar a obesidade ou controlar a obesidade, seria o termo melhor, e que não acha que faz sentido controlar também a apneia do sono, né? Claro que a gente vai ter que controlar as causas, mas a gente tem que explicar para ele que existe também o tratamento da apneia, só da apneia. É isso, né? O que você acha Quais são as opções de tratamento hoje para um paciente com apneia de sono? Claro, além do tratamento integrado ao emagrecimento, mudança de qualidade de vida, mudança de exercício físico, etc. Eu acho que o pilar básico, né, para esse paciente realmente são as mudanças de estilo de vida. Então, o emagrecimento é essencial, é o nosso primeiro pilar, é a coisa que a gente mais orienta para o paciente. Mas, de fato, o que você falou é muito importante. A gente tem que trazer para o paciente essas outras informações, porque a apneia do sono é uma doença silenciosa.
ele não tem essa dimensão do quanto isso pode trazer malefícios para ele do que a obesidade em si, entendeu? Então, a gente precisa ressaltar muito isso. Os tratamentos hoje dentro da apneia depende muito desse grau, que é o que a gente falou. O que a gente tem de padrão ouro hoje, no que a gente tem de melhor para qualquer grau de apneia, é o uso do CPAP. Então, é basicamente um aparelho onde esse paciente vai dormir com ele, ele vai trazer uma pressão positiva que vai impedir o colabamento da faringe. Então, para as pessoas entenderem, é basicamente um aparelho que vai impedir que ocorra um estreitamento dessa região da faringe, que se localiza no pescoço, para que não tenha esses períodos de apneia. Então, esse é um dos tratamentos, o que a gente chama de padrão ouro. Mas, dentre os outros graus, existem vários outros tipos de tratamento. Tem fonoterapia para apneia leve, tem aparelhos de avanço mandibular, que a gente tem uma interação muito grande com os colegas bucomaxilos, dentistas. A gente tem alguns procedimentos que são as injeções palatais, onde a gente coloca algumas medicações, como se fosse para a gente enrijecer o palato desse paciente. Para as apneias moderadas, até mesmo em alguns casos as apneias severas, dependendo das características anatômicas desse paciente. Então, o que a gente vai avaliar? Como é a abertura bucal desse paciente, como a língua se posiciona dentro da boca, se a amígdala dele é grande, se é pequena. É um paciente que tem alteração crânio-facial. Então, a partir dessa avaliação, a gente pode também submetê-lo a cirurgias faríngeas, né, que a gente chama. Então, a faringoplastia lateral hoje é o que a gente tem de mais eficiente, mais recente quando a gente fala de cirurgia. Outras cirurgias também, né, que aí já não entram mais na parte do otorrino, mas na parte do bucomaxilo, que são as cirurgias ortognáticas. Então, tem uma gama de tratamentos que a gente discute junto com esse paciente, de acordo com esse IH, né, essa escala que ele está classificado, com as características anatômicas e também o desejo do paciente. Muitas vezes o paciente, ele opta por usar um CPAP, é muito mais confortável para ele do que, de repente, fazer uma cirurgia faríngea, entendeu? Então, é todos isso. os tratamentos, basicamente, impedem com que diminua esse espaço da faringe. E isso vai impedir, não vai deixar ter esse colabamento faríngeo, né? Que é que realmente o peso pode facilitar, né? Sem dúvida nenhuma. Com a grande massa ali, talvez que tenha ali torácica e no pescoço. Exato. O paciente está em decúbito ventral ali, ele começa realmente a fechar. A mudança de decúbito pode ajudar Sim, nesse inclusive tratamento? um dos tratamentos que a gente tem, né, que a gente chama de técnica da bolinha de tênis, que é basicamente isso. A gente orienta o paciente a costurar, né, dentro do pijama, alguma coisa que ele consiga colocar bolinhas de tênis. Para quê? Para que ele fique realmente só em decúbito lateral. Mas isso é um tipo de apneia. Então, dentro da polissonografia, quando a gente faz essa análise, a gente entende que esse paciente tem o que a gente chama de apneia posicional. Quando ele está lateralmente, ele não faz apneia. Quando ele está de barriga para cima, ele vai ter apneia. Mas para poucos pacientes isso funciona, Léo. Principalmente falando no paciente obeso. Normalmente não vai ter uma efetividade só a mudança de decúbito. Pode ser que ele tenha menos apneia? Pode. Mas, de fato, isso não vai resolver o problema dele. Tá. E aí, por exemplo, a gente fez o diagnóstico pela polissono, né? Identificou que esse paciente já tem todas essas comorbidades ou não, né? Depende do tipo de paciente, mas vamos colocar que a grande maioria dos pacientes tem essas comorbidades. E a gente iniciou um tratamento integrado, né? Passou com o nutricionista, passou com o educador físico, começou a fazer exercício, passou com o nutrólogo, começou a usar as coisas para ajudar ele a melhorar o emagrecimento. E optou-se por fazer o tratamento com CPAP. Quais são as fases para você adaptar esse CPAP até o paciente? Porque eu já conversei com alguns pacientes que eles abandonaram a fase de adaptação. Como é que funciona isso? Isso é um cuidado que a gente tem que ter com o paciente no consultório. Por quê? Porque não é só a gente fazer uma receitinha e falar use o CPAP.
O paciente tem que primeiro entender qual é a necessidade disso. Então, a gente volta a pontuar tudo aquilo que a gente tinha dito. Porque realmente não é confortável virar e falar assim, Léo, a partir de agora, você vai dormir todas as noites com uma mangueirinha que sai do seu nariz, tudo bem? Tudo bem. Então, primeiro, essa conscientização. Segundo, o médico otorrino ou o médico que vai conduzir isso, ele precisa estar extremamente atento a essa evolução e junto com o paciente e monitorando quais são os desconfortos que esse paciente tem. Por exemplo, na minha prática do consultório, eu costumo fazer a titulação do CPAP. Então, o que é essa titulação? Eu nunca oriento o paciente a comprar esse aparelho logo de cara. Então, a gente vai fazer um aluguel desse aparelho. Esse paciente vai usar por 30 dias. A única orientação que eu dou é para que ele compre uma máscara que ele se sinta o mais confortável possível. Antigamente, a gente tinha muito hábito da máscara oronasal. Então, é a máscara que pega toda a parte do nariz e a boca. Hoje, sabe-se que a máscara exclusivamente nasal tem mais conforto para o paciente. Então, essa é a minha única recomendação inicial, para que se faça a compra de uma máscara, até porque isso é de uso individual, daquele melhor se adapte. E aí, a gente vai fazer, durante esse mês, essa titulação. Então, eu coloco, né, nessa prescrição para o paciente uma pressão, que normalmente essa pressão vai de 4 a 11, que todos os estudos eles trazem isso para a gente, né? Que é a pressão onde a grande maioria dos pacientes respondem. E esse paciente vai usar por um mês. Dentro de um mês ou a cada 15 dias, esse paciente vai no consultório e ele vai trazer essa demanda. Poxa, doutora, para mim é difícil o começo, porque eu sinto sufocado, eu sinto que não tá legal, o ar parece que tá... Ou, doutora, eu tô me sentindo com a boca muito seca, ou o nariz tá ficando muito ressecado. Então, isso a gente tem que dar esse suporte para o paciente. Não é porque de 4 a 11 é para a maioria dos pacientes que esse paciente vai ter essa pressão. De repente, esse paciente tem uma pressão de 4 a 8, de 4 a 7. 4 a 11 é a variabilidade que o aparelho faz. Exato. Não que ele faz, né? Ele tem uma variabilidade maior, mas a gente... 11 é a pressão habitual que a gente coloca, até porque maior do que isso pode trazer algum tipo de desconforto. Alguns pacientes precisam disso, precisam. Mas isso é o básico que a gente tem, é o teste, digamos, que a gente faz com esse paciente. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Eu acho que a gente tem que ter um segmento muito próximo desse paciente, justamente para isso, para a gente adaptar a pressão ideal para ele, tá certo? Não adianta ele só trazer o relatório. O otorrino, ele precisa ser o médico que mexe no aparelho. Então, o paciente tem que levar... Eu sempre falo, o paciente apneico, o paciente que faz uso do CPAP, a malinha do CPAP dele acompanha ele na consulta, porque você não vai olhar só o seu paciente, você tem que olhar o aparelho dele. Então, a pressão tá bacana, a apneia dele tá de tanto, porque o aparelho também traz todos esses dados pra gente. O aparelho já meio que faz um relatório de como foi o sono. Todo o relatório, exato. Ele traz todo esse relatório dos últimos 7, 30... 3 meses, 6 meses do paciente. É como se fosse uma polissonografia todas as noites. Basicamente isso. Muito legal. Eu não sabia realmente, eu sabia que tinha um processo de adaptação. Sim. Mas eu já vi vários pacientes reclamarem para mim que talvez não tiveram esse acompanhamento, ou talvez acharam, eu comecei, não gostei e simplesmente parei, né? É interessante você citar de como é importante todo esse acompanhamento e ver que realmente a gente não pode só ir até ali na prescrição, né? Não faz o menor sentido. Canetar, coloca o CPAP e agora a vida que segue. Não, tem que realmente ter um acompanhamento e explicar, olha... É devagarzinho, até você aprender, exato, né? Explicar realmente a importância e que existe efeitos ali durante... Parece uma coisa muito boba o que eu vou falar, mas é uma queixa muito comum dos pacientes. E depois que você ensina essa coisa que chega a ser realmente, assim, insignificante, muda muito a forma como eles lidam com isso. Então, basicamente, o CPAP, a gente acopla como se fosse um fone. Vamos supor aqui que tem esse fone e a gente sairia uma mangueirinha ali que acopla no nariz. Pacientes que acordam durante a noite, por exemplo, qual é uma coisa que eles relatam? Nossa, doutor, eu acordo durante a noite para fazer xixi e aí eu tenho que tirar tudo aquilo, aquela parafernália para ir no banheiro, aí eu volto e me dá preguiça de colocar. E aí você orienta esse paciente, mas você não precisa tirar tudo, é só você tirar a mangueirinha. E aí, além dele tirar tudo e coloca, é a mangueirinha. Então, assim, são pequenas coisas que aqui a gente falando parece, gente, é sério, que ela tá falando sobre só tirar a mangueirinha.
Mas é uma queixa muito recorrente do paciente. E aí essa orientação que é tão pequena Que dificulta às muda vezes o tratamento. completamente essa qualidade dele, não só do sono, como de lidar com o aparelho, entendeu? Por exemplo, orientar o seu paciente sobre aparelhos que venham com umidificador, porque o ressecamento nasal é uma queixa muito prevalente também. Então, assim, não é só prescrever o CPAP. A gente tem que ter, principalmente nos primeiros meses de uso, um acompanhamento regular desse paciente. Do paciente e do CPAP. É exatamente isso. Não adianta só o paciente trazer para mim como ele tem se sentido. Eu preciso entender quais são os dados que aquele CPAP está dando. Legal, Érica. Parabéns pelo como trata realmente os pacientes, porque não é o que eu venho escutando, assim, né, de quando eles vêm trazer até a mim realmente a necessidade do uso do CPAP. Recentemente teve um paciente que falou, foi até prescrito para mim, mas eu não usei. Eu falei, não, mas tem que usar, né, Sim. tem que voltar. E aí depois ele falou para mim, nossa, eu voltei e me senti muito melhor. Então, para você que está aí, caso está escutando esse podcast, que tem alguém aí, tem seu marido, às vezes, né, o tio, sempre tem um tio, o pai, né, que está realmente tendo esses episódios de roncos recorrentes, né, ou até às vezes assim, observando que ele está apresentando realmente períodos sem respirar e até de sufocamento, leve ele até o otorrino, que ele vai conseguir ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Às vezes ele está ficando estressado no dia seguinte, né, e nem sabe por quê. Sem dúvida nenhuma. Né? E aí, Érica, a gente, saindo um pouco ali da obesidade, a gente vê que essas alterações de respiratórias podem até dificultar essa pessoa a ter uma melhor qualidade ali durante o exercício físico, né? Pensando nesse paciente que já está obeso, que tem que mudar o hábito de vida. O que é a falta de uma boa respiração ali, de uma boa troca ali gasosa nessa parte alta mesmo, vai impactar num exercício físico? Então, Léo, é muito engraçado isso, que mais uma vez a gente vai falar sobre qualidade de vida, né? Tudo que a gente fala dessa parte de otorrino, eu acho que tenho ficado até um pouco repetitiva, mas é justamente isso, né? O paciente que a nossa respiração nasal é fisiológica, então o quê? Ela é o habitual, ela é o que deve acontecer. Quando a gente respira por outra forma bucal, por exemplo, respiração oral, que não pelo nariz, isso traz alterações, né, pra gente. Então, o nosso nariz, ele não tem só a função de levar o ar até o pulmão. Ele tem outras funções, e as funções básicas do nosso nariz é o quê? É aquecer, umidificar e filtrar esse ar, tá certo? Então, digamos que é um ar de qualidade que chega aos nossos pulmões. Então, a troca que vai ser realizada é uma troca mais efetiva. A gente sabe que, falando em performance, agora saindo um pouco ali nessa parte, né? Então, o que vai mudar um paciente que respira bem na qualidade da atividade física dele? Em termos de performance, a gente sabe que a respiração nasal não tem uma efetividade de fato nesse aumento, por exemplo, que esse paciente vai ter um desempenho melhor. Mas trazendo qualidade de vida para ele. Então, ele respirando de uma forma fisiológica, ele vai ter um empenho muito melhor nessa atividade, ele vai ter um desconforto muito melhor, muito menor, entendeu? Então, assim, a gente nasce com um tipo de respiração que é a fisiológica, que é a respiração natural. Nasal. Nasal. Exato. A gente aprende a respirar pela boca. Puxar pelo nariz e respirar pelo nariz também. Só inspirar Exato. e expirar. Não passando pela boca. Isso é uma coisa que eu não sabia, porque Exato. realmente tem várias técnicas de respiração hoje em dia, né? Que é puxar pelo ar, soltar pela boca, etc. Então, a gente acaba aprendendo técnicas durante a nossa vida que vão mudar o nosso tipo de respiração, e isso pode impactar, talvez, realmente até na performance esportiva de alguém. Na verdade, dependendo, todas essas técnicas, elas fazem muito sentido, né? Por exemplo, vamos pensar uma prática de corrida, por exemplo. É natural que a gente use a respiração oral. Então, assim, falando um pouco em dados, a gente sabe que, apesar de 80% do fluxo aéreo vir pela respiração oral, porque a gente precisa de mais ar, a quantidade que eu puxo pela boca é muito maior do que eu conseguiria pelo nariz. Ainda assim, o nosso nariz, ele está ali de 20% a 40% dessa funcionalidade. Então, pensa, faz todo sentido a gente respirar pela boca
em determinadas situações. Isso é fisiológico? Não, não é fisiológico, mas é necessário para a atividade que a gente está desempenhando. Agora, o que a gente tem que entender é, não, mas tudo bem, quando eu faço exercício físico, eu vou respirar pela boca. Não, porque a sua respiração nasal não está abolida. Então, se você não tem um nariz bom, um nariz adequado, isso vai estar sendo prejudicado. Então, a sua quantidade de ar também vai estar sendo limitada, entende? Mesmo você fazendo uso alternativo, digamos assim. Então, a descompensação respiratória durante o exercício, né, que vai acontecer realmente, né, por fatos metabólicos mesmo, chega uma hora que você vai precisar realmente puxar um pouco mais de ar. Ela acontece, mas se a pessoa não tem uma boa parte nasal, uma boa respiração nasal, ela vai poder realmente, não vai ter uma performance tão boa quanto se ela tivesse. Esse o ponto. Basicamente, até pelo conforto, né? E quais são as doenças que acometem a parte nasal que pode causar realmente essa dificuldade na realização dos exercícios? Léo, as doenças mais prevalentes, né, que a gente tem, pensando assim na parte de atividade física, são as obstruções nasais, principalmente por desvio septal, por hipertrofia de cornetos, que são estruturas que a gente também tem dentro do nosso nariz, né? Por alterações anatômicas, então, da parte de vestíbulo, que é essa parte, né, que a gente tem. Então, alguns pacientes apresentam o que a gente chama de insuficiência nasal. Então, são pacientes que têm uma área muito estreita ali nessa região inicial, que é a nossa área de maior resistência, né? Além disso, outras doenças, como a rinite, é algo que impacta diretamente. Os quadros agudos também, a gente também não pode deixar de falar, né? Apesar de não ser algo crônico ali, algo que vai impactar no dia a dia, mas um paciente que tem quadros de sinusite com recorrência, um paciente que tem uma rinite maltratada, todas essas questões impactam diretamente nessa qualidade respiratória. Então, todas as doenças que podem causar algum tipo de obstrução na parte nasal, ela vai impactar realmente na performance dessa pessoa. Sim. Então, faz muito sentido realmente um tratamento associado com otorrino para melhorar a performance na parte respiratória. Sim, é um pouco complicado a gente falar de performance, porque eu tenho medo das pessoas entenderem isso de uma forma equivocada. Mas a qualidade desse paciente vai melhorar muito. Digamos que ele vai se sentir muito melhor. Eu não posso dizer aqui, por exemplo, vamos supor, você como médico do esporte, você está preparando um atleta para uma competição. Eu não posso afirmar para você que o desempenho nessa competição vai ser melhor se a gente fazer a correção do desvio septal dele. Mas nada do que a gente faz, a gente pode falar que vai ser melhor numa competição, né? Não, sim. Então, mas é justamente isso. Por exemplo, não é que ele vai ter um desempenho melhor, mas a qualidade de vida, a qualidade dele respiratória vai melhorar. Consequentemente, a qualidade do treino dele vai melhorar, consequentemente, a performance dele vai melhorar. Então, não é que a cirurgia nasal resolveu aquele fato, não é que a cirurgia nasal fez ele ter um melhor desempenho, mas toda a questão da melhora da respiração nasal faz com que esse paciente tenha uma condição melhor de se dedicar, de melhorar o seu desempenho, a sua performance para atingir objetivos melhores. Dentro da medicina esportiva a gente fala muito de recursos ergogênicos, né? Recursos ergogênicos são qualquer coisa que você vai fazer que vai melhorar o trabalho dessa pessoa. Então, você suplementar pode melhorar o trabalho. Sim. Você entrar com hormônios pode melhorar o trabalho. O cara que anda de bicicleta, se ele comprar uma bicicleta melhor, pode melhorar o trabalho. Então, eu acredito realmente que procurar uma melhor saúde nasal vai melhorar o trabalho e pode, consequentemente... Sem dúvida nenhuma, isso com certeza. É que muita gente, quando pergunta da questão da cirurgia nasal, eles perguntam muito relacionado ao VO2, né? Que você tem muito mais bagagem para falar do que eu tenho, né? Que então é o máximo de oxigênio que a gente consome durante uma atividade. Sim. E muita gente pergunta, então eu vou fazer, eu vou resolver esse meu problema nasal, então o meu VO2 vai melhorar? Não, isso não vai, entendeu? Mas ele vai a respiração nasal vai te proporcionar qualidade, exatamente o que você falou, caminhos para que você tenha um melhor desempenho. Até porque isso, o VO2 tem a ver com capacidade pulmonar, Exato. Né? Não tem nada a ver com... Mas é uma dúvida muito frequente das pessoas, justamente, acho que melhora o nariz. Não, isso não tem relação.
E assim, o que vai melhorar sua VO2 é fazer o treino O certinho. treino, exato. Se fizer o treino mais confortável, pode ser que melhore mais rápido o VO2, né? Exato, sem dúvida. Érica, olha, eu gostei muito do nosso papo, muito mesmo. Você trouxe muitas informações que eu acho que é de grande valia para todo mundo que está aí em casa. E que para todo mundo entender um pouco mais da especialidade, né, que é a sua. E parar de pensar o otorrino só como uma palavra difícil Sim. e realmente de um médico de extrema necessidade na vida das pessoas, né? Você tem algum recadinho para deixar para o pessoal antes da gente finalizar? Eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho muito importante a gente trazer essas discussões, porque realmente eu acho que muitas pessoas não têm noção da abrangência que a otorrino tem, né, no dia a dia mesmo. Então, é importante a gente estar atento a esses pequenos detalhes de... O ronco não é só um ronco, ele traz outros impactos para a gente, né? A obesidade não é só a questão do emagrecimento, e a gente falou muito dessa questão, mas o inverso também é muito importante. Eu acho que nós, como otorrinos, também temos que entender qual é a demanda desse paciente, fazer os encaminhamentos adequados. Eu sinto muito, só me prolongando um pouquinho, essa questão, por exemplo, você tem apneia do sono, vamos colocar um CPAP, mas e o resto? E aí eu vou querer falar para um paciente que nunca fez uma atividade física de você precisa emagrecer e fazer atividade física. Não, ele precisa de um profissional. Então eu acho que é muito disso. O recado que eu queria deixar é para as pessoas se atentarem aos mínimos, né, sintomas que você tem, entender que de repente você precisa de uma ajuda, que você precisa entender que isso pode ser muito maior. Tem as minhas redes sociais, doutorerica.freitas. Acho que a gente está começando a alimentá-la agora, mas vai ter bastante informação de qualidade. Eu acho que bastante coisas do dia a dia que vai ser bem bacana aí para as pessoas. Érica, eu acho que assim, a gente trabalha em conjunto justamente porque a gente pensa da mesma forma, né? Sem Que dúvida nenhuma. a medicina não pode ser só assistencial, né? Tipo, estou com um sintoma, vou tratar esse sintoma. A gente precisa realmente investigar a causa, né? Fazer um tratamento que seja multidisciplinar e realmente trazer essa qualidade de vida de novo, né? Eu acho que quando a gente aprendeu, existia uma rodinha, né? Entre doente e saudável, doente e saudável, Exato. doente e saudável. Tá doente? Vamos dar alguma medicação para tentar ficar saudável. Dá uma medicação para melhorar a pressão? Ficou saudável. Não, tá tomando a medicação. Ele não tá saudável, ele ainda está doente, né? Sim. Como fazer com que a medicina se torne um tipo de assistência que realmente traz de novo a pessoa, não só para o saudável, mas para uma condição de bem condicionado. Exato. De uma pessoa realmente que tenha uma qualidade de vida acima da média. Sim. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente foca bastante aqui no Skincast, porque realmente a gente acredita nisso. A gente não acredita que a medicina foi feita só para tratar doenças, e sim para trazer pessoas a um nível acima de saúde, a um nível de condicionamento físico, a um nível realmente de ter uma qualidade de vida acima do normal. Érica, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado esse episódio até o final e até o próximo.